Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele se revela a justiça de Deus, que vem pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muito bem. Como combinado, né? Já vim aqui no Sorrindo para a Vida essa semana. Falei, olha, esse mês de setembro, como é o mês da Bíblia, e a igreja no Brasil, nesse ano de 2025, nos pede que, nesse mês, nós meditemos na carta de São Paulo aos Romanos, como a igreja faz todo ano aqui no Brasil. Todo ano, no mês da Bíblia, nos pede para meditarmos em algum dos livros bíblicos de modo especial nesse período. E, nesse ano, carta de São Paulo aos Romanos. E quando a gente fala desse texto, né, do capítulo 1, dos versículos 16 e 17, nós estamos tratando aqui do tema principal dessa carta. E qual é o tema principal da carta aos Romanos? A fé. E que nós somos salvos, a nossa salvação é justamente por causa dessa fé. O que nos salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto sempre de explicar, né, um pouco do contexto do texto, para a gente poder entender e mergulhar na Sagrada Escritura. E qual é o contexto aqui? A gente precisa lembrar que, nesta comunidade cristã de Roma, haviam basicamente dois grupos de pessoas que compunham os cristãos de Roma. Pessoas que se converteram ao cristianismo, mas que vieram do judaísmo, né? Do judaísmo se converteram ao cristianismo. E pessoas que, do paganismo, se converteram ao cristianismo, representados aqui por esses gregos. Por isso que o texto diz, primeiro para o judeu, mas também para o grego. São estes dois grupos que compunham a comunidade cristã de Roma, convertidos ao cristianismo, vindos do judaísmo, com toda a tradição, com todo o conhecimento da Escritura, do judaísmo, membros do povo de Deus, e aí entendem que o caminho é seguir nosso Senhor Jesus Cristo a partir da história do povo de Deus, que começa lá em Abraão e culmina em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também aqueles que não têm o conhecimento dessa história, que não conheciam a Escritura, mas que também um dia se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho, e se converteram ao cristianismo. Acontece que muitos desses que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo, na comunidade de Roma e em outras comunidades também, essa é uma das lutas de São Paulo, do apóstolo Paulo, muitas dessas pessoas achavam o seguinte, que olha, basta com que eu cumpra a lei, os requisitos da lei, mas eles entendiam aquilo de um modo até fundamentalista. Eles entendiam que a salvação deles era pela observância fundamentalista da lei. E aí, isso gerava um problema, porque eles queriam ficar cumprindo as suas regras de pureza e de impureza. Eles queriam fazer certos rituais, certos sacrifícios, entendendo que fazendo isso, pelas próprias forças, se salvariam. Bastava cumprir todas essas regras, todas essas ordens, pelo próprio esforço, e assim se salvariam. Queriam até que aqueles que vieram do paganismo primeiro se tornassem judeus, para também cumprir todas as regras, os rituais, e assim se salvar. São Paulo vem dizer, não é assim que você se salva. Não é pelo seu próprio esforço. Mesmo que você esteja tratando aqui da observância da lei. Se você está entendendo que basta você, pelo seu próprio esforço, ir cumprindo, como se fossem provas, passando nas provas, para se salvar, você está enganado. E aquele que veio também
sem essa experiência, sem fazer parte do povo de Deus, né? Sem essa história, ele não precisa primeiro se transformar em judeu, para depois se converter ao cristianismo. Não. Para ambos, você se salva pela fé em Jesus Cristo, não pela fé em você mesmo. Você está entendendo a diferença? Essas pessoas que entendiam que cumprir as regras de pureza, de impureza, fazer certos sacrifícios, fazer certos rituais, que dessa maneira eles se salvariam, eles estavam colocando a confiança em si mesmos. Eles estavam dizendo: olha, se eu me esforçar, eu me salvo. Ué, e cadê Jesus nessa história? Quem te salva é Jesus, Paulo vai dizer. Por isso você precisa ter fé em Jesus. O que te salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente precisa começar a tentar entender isso, que pelas minhas próprias forças eu não vou alcançar a salvação. Por isso que Paulo vai dizer para essa turma: não, é pela fé em Jesus. E aí resta a nós nos perguntarmos, né? Eu pergunto diretamente a você: em quem você tem colocado a sua fé? Em você mesmo, nas suas próprias forças, ou em nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos fazer esse questionamento, porque talvez você está lutando aí com a boa intenção, inclusive, de seguir a Deus, de ser salvo, mas você está lutando com suas próprias forças. Você está colocando a confiança toda em você mesmo, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu esforço. Ótimo, tudo isso é dom de Deus, mas você precisa colocar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que te salva. A partir do momento que eu coloco as forças em mim mesmo, eu não tenho fé em Jesus. Eu estou falando aqui de autoajuda. Eu mesmo estou tentando resolver meus problemas, sem contar com Deus. O Evangelho, a Escritura, minha gente, é sempre questionadora. Ela sempre nos coloca numa posição de escolha. Jesus sempre fez isso nos Evangelhos, Paulo faz isso agora. Nós precisamos nos questionar: em quem eu tenho colocado a minha fé? Talvez você tenha colocado a fé em outras pessoas, inclusive, nem em você, mas em outra pessoa, em uma estrutura, não sei. Em quem você tem colocado a tua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? No dinheiro, no poder, na posição, no status? São Paulo já disse: não. Você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo que nós seremos salvos. É pela fé no Evangelho de Jesus que nós seremos salvos. É uma escolha. Vai ser a autoajuda ou vai ser a fé em Jesus Cristo? O Catecismo da Igreja Católica nos diz que pela fé o homem, ele livremente se entrega inteiramente a Deus. É isso, minha gente. Se você vive pela fé em Jesus Cristo, você se entrega inteiramente a Ele. Se sua fé está em Jesus, você confia nele, por isso se entrega a Ele. Agora, se sua fé está em você mesmo, você vai lutando sozinho. Você pode até achar que você acredita em Deus, mas se sua fé está nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Olha, nós estamos na casa do Padre Jonas. O Padre Jonas nos ensinou, eu cresci ouvindo essa frase do Padre Jonas, que nós temos que fazer tudo, fazer as coisas como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou fazer nada, né? Eu tenho fé em Jesus, então eu não vou fazer nada. Não é isso. Eu vou fazer aquilo, mas é aquilo que Deus me pede. Eu vou colocar todo o meu empenho, todo o meu esforço naquilo que Deus me orienta, porque eu sei que tudo depende dele. Agora, se eu confio em mim mesmo, eu nem ouço a Deus, eu vou fazendo as coisas da minha cabeça. E aí minha fé está em mim e não em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, de novo, eu te pergunto: em quem você tem colocado a sua fé? Nós estamos falando aqui, né, que nós estamos no mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, e eu gosto, sou suspeito para falar do mês da Bíblia, né? Como professor de Bíblia, eu gosto muito desse mês. Trabalho um pouco mais, é verdade. Que bom, né? Inclusive, eu abri um curso, uma turma, que eu falei assim, eu falei segunda-feira que eu vou abrir uma turminha de 50 alunos
online. Está lá no meu Instagram, prof.denisduarte.com. Se quiser saber mais, vai lá. Eu só para fazer, acho que não vai dar nem 50. O pessoal não é muito da catequese, né? Me surpreendeu que agora eu vou ter que abrir uma segunda turma. Tem uma lista de espera lá. Que bom, eu fico feliz. Trabalho duro no mês de setembro, porque é mês da Bíblia e minha função é essa. É fazer com que você entenda a Sagrada Escritura, mas a coloque em prática. E São Paulo me ajuda nessa hora. Porque São Paulo diz no texto que o Evangelho, ele é uma força de Deus. O Evangelho é força de Deus. Isso é importante a gente entender, porque São Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu preciso dele, porque a minha força está nele. Começo do texto, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para quem tem fé. Então, o primeiro passo, se nós queremos colocar a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, e não em nós mesmos, nós temos um caminho. São Paulo está ensinando isso aqui. Então, a primeira coisa é, em quem você tem colocado a sua fé? Em você mesmo, nas suas próprias forças, ou em nosso Senhor Jesus Cristo? Denis, eu às vezes estou colocando em mim mesmo, não tinha percebido isso. Então, vamos colocar as nossas forças, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que eu faço isso? Primeira dica de São Paulo, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Você não pode ter vergonha do Evangelho. Você é cristão, você é católico. Vou contar para vocês, o mineiro gosta de causa, né? Eu conheço uma moça que convive comigo. Ela é evangélica, e evangélica de verdade. E é muito legal, porque ela fala assim, diante das situações. Ô fulano, a pessoa fala com ela assim, você usa tal roupa? As roupas são indecentes. Ela fala assim, que isso, está doido? Eu sou crente. Uso não. Ô fulano, e aquelas músicas que você conhece? Não conheço, não ouço esse tipo de música, eu não sou crente. Ô fulano, você vai em tal lugar, em tal festa, em tal lugar? Não, eu não frequento esse tipo de lugar, não, eu sou crente. E eu acho isso espetacular. Porque é a demonstração de, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de dizer quem eu sou, no que eu acredito. E nós temos que fazer isso. Nós temos que falar. Diante das situações que nos são apresentadas, nós temos que ter coragem de falar assim, não, eu não vou fazer isso não, eu acredito no Evangelho. Eu sou católico. Sinceramente, nós temos que assumir a nossa fé. Porque, às vezes, ter fé na igreja é até fácil, né? Lá dentro da paróquia é fácil ter fé. Todo mundo acredita na mesma coisa, está todo mundo junto com você. Mas eu quero ver você não se envergonhar do Evangelho na hora que você tiver, por exemplo, com aquele grupinho de gente fofoqueiro que fala mal dos outros. Aí começa a falar mal dos outros, você vai falar assim, não, vou participar disso aqui não, eu sou católico. O Evangelho me fala que eu não posso falar mal do outro. E engraçado que quem junta para falar mal... Você já viu aquele grupinho que fala mal dos outros? Você já viu que eles falam mal deles mesmos? É assim, se reúne 5 pessoas para falar mal dos outros. Fala mal até secar a boca, né? Até dar cãibra na língua. Aí uma das 5 pessoas precisa sair, embora. Ela sai, os outros 4 que ficam falam mal dela. Já reparou? Aí os 4 que ficam já ficam cismados. E agora eu não posso ir embora primeiro, porque senão eles vão falar mal de mim. Mas a pessoa tem um compromisso, tem que sair, vai embora, os outros 3 descem a lenha nela. Se você está participando de grupo que fala mal dos outros, deixa eu te contar, quando você sai, falam mal de você. Eu quero ver você sair desse grupo e falar, eu não quero mais ficar falando mal dos outros aqui, porque eu sou católico. É isso, é ter fé em Jesus Cristo. É, como diz São Paulo, não se envergonhar do Evangelho. Atenção, sobretudo homens. Sabe aquele grupo desgraçado do WhatsApp que você participa, que fica te mandando pornografia? Eu quero ver você não se envergonhar do Evangelho e dizer, estou saindo desse grupo porque eu sou católico. É isso, minha gente. Como eu disse, a palavra de Deus nos coloca sempre diante do questionamento da vida. Escolha. Você está colocando a fé em você mesmo? Ou coloca a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Se coloca a sua fé, ou se quer colocar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo está dizendo, não se envergonhe do Evangelho. Eu quero ver lá no seu trabalho, você deixar de ser vagabundo e trabalhar de verdade. Eu já trabalhei com sujeito
O apelido dele lá no trabalho era Deus. A gente chamava ele de Deus. Por quê? Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém vê o sujeito. Liso, some toda hora, não faz nada. Eu quero ver se assumir a sua função, o seu lugar, e dizer, eu estou trabalhando, não vou ficar enrolando aqui, porque eu sou católico. Porque eu acredito no Evangelho, porque eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que São Paulo falou, para você que é vagabundo, fica enrolando no trabalho aí, São Paulo falou, aquele que não trabalha, podendo trabalhar e não trabalha, não deve comer. São Paulo já falou isso. Então, você acredita nisso ou não acredita nisso? É isso, minha gente. É não ter vergonha do Evangelho. São Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque a fé de São Paulo está em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho é uma força salvadora, vai dizer São Paulo. Eu falei que é fácil ser católico na igreja, mas tem hora que nem na igreja, tá? Você já viu aquela turma que vai à missa, mas que eu não sei se vai, né? Porque vai à igreja na hora da missa, mas fica do lado de fora. E não é porque não cabe, não, tá? Participar da missa do lado de fora da igreja, eu não entendo, eu não consigo entender. Tem uns que, não sei se é vergonha, mas tem uns que ficam na porta. A porta está aqui, ó, e fica aqui só do ladinho assim. Está escondendo Jesus Cristo, meu filho? Entra para a igreja. Domingo agora, já é sexta, né? Domingo, você que fica do lado de fora da igreja, entra, senta lá no primeiro banco, então. Que aí você não tem vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que você está indo na missa com vergonha. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não podemos. São Paulo está dizendo, se você quer que a sua fé esteja enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo e não nas suas próprias forças, você não pode se envergonhar do Evangelho. E São Paulo diz mais, que este Evangelho é a força salvadora de Deus. Isso é lindo. O Evangelho é a força salvadora de Deus. Graças a Deus, a gente hoje tem consciência da importância da saúde física, né? Graças a Deus, a nossa geração tem essa consciência. Tá aqui, você está indo na academia ainda, Val? Está firme e forte lá? Eu lembro que eu me encontrava com a Val 4h30 da manhã. Sei como é que tá, né? Hoje, mas... encontro com a Dani. Aí, ó, pronto. Na academia. Ela está no Rosário. É isso mesmo, agora estamos no Rosário. Boa, André. Boa, André. Valeu. Pois bem, hoje existem academias, atividade física, clubes, pelo Brasil afora. E todo mundo hoje, a maioria, né? Grande maioria das pessoas tem consciência de que é preciso cuidar da saúde física. Isso é uma bênção, tá? Isso é uma bênção. Mas a gente ainda precisa ter a consciência de que, além da força física, a força da nossa vida vem do Evangelho. Vem de Deus, é o que nos diz São Paulo. É a força que nos salva. É uma força que nos salva no dia a dia? Sim, por isso eu preciso estudar o Evangelho. Preciso fazer estudo bíblico. Preciso conhecer a Sagrada Escritura. Por isso que a igreja, todo mês de setembro, em todo ano, nos lembra. Olha, a Sagrada Escritura, o Evangelho é força de Deus. Mas eu digo para você, nós precisamos colocar nossa fé em Jesus, confiar no Evangelho de Jesus Cristo, sobretudo para os momentos mais difíceis da vida. Para o dia a dia, sim, mas sobretudo para as horas mais difíceis, porque é a hora que nós precisamos, justamente a hora que nós precisamos dessa força que nos salva, a força salvadora de Deus. É na hora que você perde, por exemplo, uma pessoa querida, um ente querido, falece. Eu me lembro quando eu perdi o meu pai. Quando meu pai faleceu, eu não sei se quem já perdeu um ente querido, não sei se já viveu isso, né? Viveu como eu, né? A dor era tão grande, que você parece que fica meio anestesiado. E eu me lembro que na hora que estava descendo o caixão na cova, para enterrar. A dor era tão grande, e o mais interessante, eu cruzei meus braços, e alguém, tinha uma multidão lá, meu pai, muitos amigos, família, muito querido, alguém veio atrás de mim e segurou minha mão aqui, e eu não vi quem era, nem olhei para ver quem era.
E na minha cabeça começou a vir algumas passagens bíblicas de consolo. Eu não tinha dúvida que era Deus. E na hora que a pessoa segurou minha mão aqui, me veio uma música bem conhecida na igreja. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. E aí eu não tive dúvida que era Deus segurando minha mão, no momento talvez um dos mais difíceis que eu passei. E, mais bonito, sem ninguém saber nada, porque eu estava pensando naquilo, Deus falando no meu coração. As pessoas começaram a cantar essa música. Segura na mão de Deus. Não existe coincidência. Está vendo? É para essa hora. Sobretudo, é para o dia a dia, mas sobretudo, para as horas mais difíceis da sua vida, que o Evangelho é força. Porque senão a gente morre junto. Senão a gente se afunda. Por isso a fé tem que estar enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo, porque são para essas horas. É na hora da dor, da perda de um ente querido. É na hora que se sofreu uma traição. É na hora que você está enfrentando uma doença terrível. É na hora que uma pessoa que se ama está sofrendo ou que você está sofrendo. É no momento que você está aí na luta, talvez não está conseguindo sustentar financeiramente tua família. É nessas horas, para que você não se perca, que essa força vem e te salva da morte e te coloca na vida. Por isso nós precisamos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer São Paulo, a nossa fé está nele e não em nós mesmos. A nossa força está em Deus. A nossa força vem do alto. É uma força que nos salva da morte. Essa é a força do Evangelho. Lembrei de um outro caso. Eu acho que eu já devo ter até contado esse caso por aqui, né? Um senhor uma vez me contou uma história que me impressionou muito. Ele me disse que uma vez veio a Canção Nova, sem querer vir. Quem queria vir, a convertida da família era a esposa. Bênção de esposa. Ele não. Ele estava no vício, querendo se separar, já tinham 2 ou 3 filhos, não me lembro, acho que 2 filhos, e estava numa vida desregrada. E falou assim, acho que eu vou largar a minha esposa, estou afundado mesmo. Mas a esposa, na luta para resgatar a família, pediu a ele, olha, eu preciso ir lá na Canção Nova. Ele nem sabia o que era. Eles moram numa região que dá para vir de carro, mas ela não sabia dirigir, ele teve que vir dirigindo. Então ele veio até aqui. E aí, claro, chegou aqui, deixou a esposa, deixou os filhos, ainda na época que tínhamos o rincão com os banquinhos de madeira. Deixou lá a esposa e os filhos e falou assim, eu vou procurar um boteco na cidade para beber. Deixou a esposa lá e saiu. Só que no meio do caminho ele lembrou que a carteira dele tinha ficado no carro e a chave do carro estava com a esposa. Ele voltou até o rincão, já tinha começado lá o nosso acampamento. Ele voltou, estava pregando, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, o padre Jonas Abib estava pregando, não sei se vocês já ouviram falar. O padre Jonas estava pregando, ele falou, eu não sabia quem era, nem olhei, eu entrei, achei minha esposa, aí ele entrou no meio dos bancos e, claro, ficou de costas para o palco, porque ele ficou de frente para a esposa, para pedir a chave, para pegar a chave na bolsa e tal. Enquanto isso, o padre Jonas estava começando a pregação, ele estava fazendo a leitura, uma leitura do texto bíblico. Esse homem falou, Denis, eu nem lembro que leitura era, porque eu não sei, eu não estava prestando atenção. E o padre Jonas estava lendo, o texto estava no finalzinho da página, então o padre Jonas leu e falou para o público assim, vira a página, para continuar a leitura na outra página, certo? Aquele homem falou assim, eu nem sei que texto da Bíblia estava sendo lido. Eu só ouvi ali de costas essa frase, vira a página. E ali Deus falou comigo. Ali eu vi que eu precisava virar a página da minha vida. Eu estava olhando só para mim, meu próprio umbigo, ou seja, as forças dele estavam depositadas nele mesmo. E ali eu vi que eu precisava virar a página da minha vida, recomeçar meu casamento, o amor pelos filhos, me tornar um homem novo. E assim Deus fez comigo. Eu coloquei minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus me resgatou a minha família, meu casamento. O mais bonito. Você reparou que a palavra de Deus não foi nem lida para aquele homem, porque ele não sabe que texto que era que estava sendo lido. Ele só ouviu um vire a página da Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se o Evangelho, que não foi nem lido para esse homem, foi capaz de transformar a vida dele,
Imagina se você ler, estudar, rezar com a palavra de Deus, o que ela não pode fazer na sua. Imagina o que a palavra de Deus não pode fazer na sua vida se ela se torna de fato força salvadora para você. Por isso, São Paulo vai dizer: não se envergonhe do Evangelho. Por isso, São Paulo vai dizer: tenha fé no Evangelho, em Jesus Cristo. Coisa linda. Hoje, eu não sei se você sabe, dia 5 de setembro é dia de uma santa que eu gosto muito, Madre Teresa de Calcutá. Eu trabalho nas obras sociais aqui da Canção Nova. Então, os santos que tiveram este caminho para nos apresentar a Deus, né? Através do amor ao próximo, me encantam muito. Madre Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, Irmã Dulce. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela, depois de 20 anos já caminhando com Deus, religiosa, ela teve o chamado dentro do chamado, né? Deus a chamou para um outro caminho, 20 anos depois. E ela colocou inteiramente a fé dela em Deus. Saiu da estabilidade de uma congregação religiosa e fundou a sua própria congregação religiosa, porque Deus mandou, para cuidar daquele que ninguém queria, do pobre, sofrido, abandonado. Essa era a missão da congregação que ela fundou, as Missionárias da Caridade. E foi tanta a força de Deus ali, que quando ela faleceu, em 1997, já eram mais de 600 casas de missão espalhadas em mais de 120 países. Vai dizer que isso não é força de Deus? Ela era uma freirinha. Você olha, né, as imagens dela, dá vontade de abraçar, né? E abraçar devagar, que parece que vai quebrar, porque é tão fofinha, né? Tão bonitinha. Mas que força tinha aquela mulher, que olhando de fora você via uma mulher frágil, mas a força dela não estava nela mesma, estava em Deus. Um dia perguntaram para ela: a que a senhora atribui tanto sucesso das suas obras, o crescimento das suas obras? Ela disse simplesmente assim: eu rezo. Por quê? Porque a fé dela estava em nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tinha a coragem que o Evangelho dava. Essa mulher foi falar para o mundo todo quando ganhou o Nobel da Paz. E ela teve a coragem, inclusive, de dizer: o que está destruindo o mundo é o aborto. Olha, mulher corajosa. Dizer para o mundo todo essa verdade. É isso que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã. A nossa fé tem que estar em nosso Senhor Jesus Cristo. Como Madre Teresa de Calcutá, que nós celebramos no dia de hoje, fazemos memória no dia de hoje. Entender que é pela oração, não por nós mesmos. Madre Teresa sabia, não é pelas minhas próprias forças que a congregação tem chegado a tantos lugares e ajudado a tantas pessoas que mais sofrem, mas é porque eu rezo. É porque as minhas forças não dependem de mim. As forças vêm de Deus, porque a minha fé não está em mim mesmo, está em Deus. Encerrando essa pregação, essa meditação da palavra, eu pergunto a você, mais uma vez: em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? A sua força vem de onde? Na hora, sobretudo, dos momentos mais difíceis, a quem você recorre? Por isso, meu irmão, minha irmã, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é força salvadora de Deus na sua vida. Olhe hoje para a Madre Teresa de Calcutá. Hoje é o dia que nós celebramos essa grande santa na Igreja Católica. Olhe para a Madre Teresa de Calcutá, peça a intercessão dela, para que ela ensine a você, para que ela ensine a nós, a colocarmos as nossas forças no Evangelho. Aquilo, inclusive, que nós conseguimos executar, fazer, crescer, que a gente possa
dizer, olha, isso acontece porque eu rezo. Isso não acontece porque eu sou bom, eu sou o cara. Não. Isso acontece porque eu rezo. Porque eu confio em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confio na força salvadora do Evangelho de Deus. Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós.